E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Gustavo Leão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou fazer a reanálise do episódio 6 da série da Amazon Prime Video, A Roda do Tempo. Bom, esse episódio ele começa com a cena inicial, deslocada do tempo original da série, como está em padrão nos outros episódios com exceção do 5, que é a história de origem da Siwan, né, uma menininha canalizadora com um pai pescador na vila de Tyr. E na vila de Tyr a gente percebe que as pessoas não gostam de pessoas que canalizam, né? Queimam a casa dela e o pai direciona ela para que ela vá iniciar seu treinamento, ainda jovem, na Torre Branca com as Aes Sedai. Por que isso é importante? Porque a gente percebe que o conjunto principal da série, eles completam a maioridade aos 20 anos, e aí que elas vão começar a desenvolver poder e tudo mais, né? E a Siwan, ainda criança, já tem domínio sobre canalização sem ter tido treinamento nenhum com Aes Sedai antes. Pelo menos não tem uma figura materna representada na série para mostrar, apesar do pai incentivá-la para que ela desenvolva suas habilidades desde que ninguém esteja vendo, né? Enfim, aí a série caminha um pouquinho, né? A gente sai dessa cena e a gente já chega na Sala do Trono das Aes Sedai, onde as 8 Aes Sedai que chegaram vivas do confronto com o falso dragão, com o Logain, elas se apresentam perante o trono de Emerlin, a Moiraine à frente, atrás dela a Liandrin e a Alanna, e atrás as outras. Então eu imagino que esse posicionamento, similar ao que a gente tem em arte marcial, que o aluno mais graduado vai mais para frente do sensei e os faixas brancas vão lá para o fundo, né? Fica nessa hierarquia. Eu imagino que esse posicionamento inicial delas tem alguma coisa a ver. A gente também percebe que na sala todas as Ajahs, né, todas as cores de Aes Sedai possuem 3, e as líderes, que é o caso da Megan, né, que é a líder da Azul, elas ficam no centro. E as verdes estão com o assento do centro vago. Então eu imagino que a líder da Ajah Verde era a Kerene, que é a Aes Sedai que morreu no confronto com o dragão, o que dá mais destaque ainda, tanto para o dragão, que conseguiu matar a Kerene, como para a importância dela ao longo do episódio anterior, que a gente viu que ela era uma Aes Sedai muito, muito importante, muito querida. Ela já manda vir o dragão, o falso dragão. Ele vai se colocar perante o trono de Emerlin, que tem toda a pompa e relevância, e ela é chamada, entre os nomes que ela é chamada de a Vigia dos Selos. E a gente já sabe que esses selos são os selos que prendem o Tenebroso, né? Então, o The Dark One. Então ela é a Vigia dos Selos, ou seja, a representante das Aes Sedai é a responsável por garantir que o Tenebroso permaneça preso. E aí o Logain, ele bate um pouco de boca com o trono, né, tentando se colocar. Ela esculacha ele, mas ele dá destaque que as pessoas vão lembrar que ele sozinho enfrentou 9 Aes Sedai e ainda levou uma, né, por meio da canalização. Então elas estariam fracas e sem poder político, porque anos atrás ninguém cogitaria destronar o trono de Emerlin, mas ele conseguiu convencer um exército a segui-lo nessa empreitada. Ela manda ele embora, né? Ela condena ele a ficar vivo, e ele vai ser estudado pela torre. Então dá uma impressão também de academicismo na Torre Branca, onde além de treinar as noviças, elas devem ter mais pesquisa e desenvolvimento do que é a canalização, das formas de utilizar o poder único. Tá? Assim que ele vai embora, ela começa a esculachar a Liandrin, por ela ter sido ela deveria ser, depois que a Kerene morreu, né, a Aes Sedai mais graduada daquela missão de 8 Aes Sedai originais, né, e a Moiraine chegou depois de Gaiata, e ela ia tomar a responsabilidade por ter amansado o dragão, e a Liandrin é extremamente Sonserina nesse aspecto.
ela bate de frente com o trono e ela ainda joga a culpa pra Moiraine, né? Desvia a atenção pra Moiraine e a Moiraine cai nessa cilada, né? E ela toma um esculacho do Trono Branco e ela não admite a missão dela, né? Que enfim, eu queria dar uma redenção pra ela ali e falar o que ela tava há 20 anos procurando. Depois de assistir, como é uma reanálise, talvez não faça tanto sentido a Moiraine ter tanto defendido a Liandrin, como ela não ter falado nada, porque ela é campeã de falar a verdade ou se esgueirar pelas meias verdades ali para não ter que mentir. Né? Então, provavelmente ela conseguiria se destacar. E o legal também, na hora que elas entram, é o olhar que elas trocam, que de início, a primeira vez que eu assisti, eu vi na cara da Moiraine um pavor de olhar o trono, né? Tipo, com medo. Mas na segunda vez eu percebi que a mesma expressão, na verdade, era meio que de saudade, né? Tipo, nossa, quanto tempo que a gente não se vê, que saudade. Enfim, as leis das Aes Sedai, e o trono fala isso, servem para proteger o povo delas mesmas, né? Provavelmente em referência ao que aconteceu com os Aes Sedai Homem na Era das Lendas, na Era anterior, onde eles abusaram do poder único e acabaram tendo poder maculado, e eles ficam loucos. Então, cabe a elas muita responsabilidade no uso do poder para proteger o próprio povo. Né? Esse que é o objetivo. O povo tem que estar protegido delas, que elas que têm muito mais poder. Saindo da sala do trono, a Liandrin fica enchendo o saco da Moiraine, né? Não tem nada demais, mas ela já vai direto encontrar com o Mat e com o Rand, e ela vê o estado que o Mat tá, e aí que tem a cena de exorcismo do Mat, onde ele aponta a adaga para ela consegue tirar a adaga utilizando o poder, e ela canaliza toda aquela essência maligna preta, que parece um simbionte do Venom, né? Saindo do Mat assim pela boca. Ela tenta atentar a Moiraine, mas ela consegue redirecionar para a adaga. Essa cena é muito bacana de ser vista. E não dá para entender se o Mat foi amansado, por exemplo, nesse processo, né? Porque muito parecido com o que aconteceu com o Logain, da energia preta sair de dentro do corpo dele, aconteceu com o Mat aqui. E ela tem uma... Aí são duas cenas / Senhor dos Anéis, né? Que eu achei bem bacana. Uma que é a adaga, né? O Lan vai lá e joga um pano por cima. Eu já citei isso no vídeo comparando Senhor dos Anéis com Roda do Tempo. Que é a cena do Pippin com o objeto lá, a esfera do Saruman, que o Aragorn joga a toalha por cima, o Gandalf embrulha. E na saída o Rand fala pra ela que tipo, né, então não era ele que tava canalizando tudo, então ele não é o dragão. Daí ela fala, na verdade, assim, ele é muito mais forte do que eu pensava, né? A adaga o teria consumido qualquer pessoa, e ele aguentou por mais de um mês a influência da adaga, que lembra muito a habilidade que os hobbits têm de resistir às más influências do Um Anel, né? Visto o Gollum, que ficou anos e anos com o anel e vivo, né? Por mais que ele tenha se rendido ao lado sombrio dele, mas tanto o Frodo como o Bilbo, eles conseguiram carregar o anel sob uma forte influência por muito tempo e se manter dentro do caminho da bondade, né? Então o Mat, essa fala dela é muito parecido com o Gandalf se impressionando com a capacidade dos hobbits de resistir à influência do Um Anel. E aí chega a Nynaeve, né? E aí começa a decadência da Nynaeve na série, ao meu ver. Eu sei que a galera dos livros ama, mas ela parece uma criança mimada, e a Moiraine esculacha ela, fala, viu, já que isso é sabedoria, use sabedoria. Como é que você viu que ele estava sob influência, enlouquecendo, né? E não chamou, você tá na Torre Branca, me chamasse, né? Eu vim aqui resolver. Você não vai resolver isso com ervas, né? E ela é uma criança mimada. Beleza. Vai pra cena do banho. A Megan chega pra falar com a Moiraine, e ela fala dos Trollocs terem chegado no oeste sem ninguém ter percebido, né? Como que eles atravessaram a praga, saíram e chegaram lá no oeste e ninguém viu nada, né? Depois isso vai ser explicado na série, é importante prestar atenção nisso. E ela também vai falar dois pontos que ainda não foram explicados, mas aparece, né? Uma que ela, a própria Megan, sairia para uma missão para investigar desaparecimento de navios no oeste.
Eu não tinha dado atenção, mas com a cena pós-crédito, isso vai fazer muito sentido. Aí a gente retoma lá na frente, quando for analisar o episódio 8. E ela também fala do Zael deste lado da espinha. A espinha é uma formação geológica, né? Que vai ser uma montanha alta, né? Uma proteção de relevo que vai ser colocada, e provavelmente a espinha do relevo que divide o deserto do Zael com o resto do continente. E os Aiel estão sendo vistos para esse lado da espinha. A gente viu um Aiel visto do lado da espinha naquele vilarejo que o Randy chega com o Matt, né, que é o Aiel que está morto lá. E podem ter mais Aiel investigando ou caçando alguma coisa no continente. Isso ainda também não foi mais explorado, né? E o próprio Randy, que é um Aiel de Dois Rios, que acha que não é um Aiel, que jura de pé junto que não é um Aiel, né? Mas enfim. E na sequência ela já vai falar com a... Sem se encontrarem, né? Enfim, ela é bem articulada nisso. Ela vai encontrar com o Perrin e com a Egwene, e a Egwene fala pra ela que o Perrin, ele ficou, quando ele estava sendo torturado, né? Ele ficou com os olhos dourados como de um lobo, né? E lógico que eu já lembrei dessa referência na análise do outro episódio com os olhos amarelados do Geralt de Rivia, né? De The Witcher. Mas essa habilidade do Perrin, ela pode se desenrolar tanto como uma habilidade como no Game of Thrones dos Stark, né? De controlar os outros seres vivos, os lobos, ter a influência telepática, como pode se desenvolver em algum tipo de mutação, né? Eu não sei quanto que entra desse tipo de fenômeno nesse mundo. Eu já vi a questão das mutações dos Trollocs, que são experimentos de humanos com animais, né? Diferente dos orcs de Senhor dos Anéis, que são só elfos que passam por experimentos com Morgoth, o Senhor do Escuro, que é o chefe do Sauron, né? E ele converte os elfos em orcs. E aí vira aquelas aberrações. Mas os Trollocs são experimentos de mescla, né? Híbridos de humanos com animais. Por isso que cada um parece um bicho diferente. E no primeiro episódio eu fiz a reanálise e eu entendi que pareciam uns minotauros, né? Presa de javali. E aí dá pra perceber que eles são realmente bichos diferentes entre eles, né? Então talvez o Perrin possa virar uma mutação híbrida de lobo com humano, ou ele pode desenvolver essa capacidade telepática com bichos e quem sabe até com outros seres humanos, né? Então vamos ter muito ainda que descobrir os poderes do Perrin, né? Para ficar bem explicada essa mutação e de onde vem, né? Porque ele é só um ferreiro normal, não tem nada demais até agora. E além de que todos os 4 são Tavern, ou seja, a roda do tempo não tece exatamente o futuro deles, eles têm algum livre-arbítrio extra ali, né? E aí a gente vai pro quarto, a gente tem a revelação, a Moiraine abre um portal, tipo uma chave de portal, e vai parar no quarto da Siuan, que é um quarto todo em madeira. Eu não consegui prestar atenção se esse quarto dela é mais parecido com a casa dela do início do episódio, quando ela é acordada lá pelo pai, que é uma casinha em madeira, toda simples, né? Vou até dar uma reolhada aqui. Me pareceu isso, do que um quarto no trono de uma torre de pedra, né? Então talvez seja um lugar afastado da torre onde elas se encontram. Foi a impressão que eu tive do quarto, né? Depois lendo o livro talvez isso se esclareça. Mas ela vai se encontrar no quarto, a gente descobre que elas são amantes, né? Que a Siuan e ela ouviram juntas a profecia de uma outra Aes Sedai 20 anos antes. E que, portanto, a Siuan já sabia a missão da Moiraine. Então não tinha nem por que a Siuan pressionar ela para falar. E nem por que a Moiraine fazer todo aquele chilique de não vou falar e se queimar perante todas as Aes Sedai, né? Elas combinam a punição que a Moiraine vai ter, né? E é bem chocante descobrir que elas estão juntas nessa, né? Cena picante e tudo mais. E aí ela agenda de, antes de julgar a Moiraine, fazer uma reunião com as duas canalizadoras, né? Tanto a Nynaeve como a Egwene.
E aí, gente do céu, a Nynaeve novamente é uma criança mimada que quer ficar batendo boca com o trono de Amyrlin. Você tá no castelo da pessoa, você deve um mínimo de respeito, né? O Gandalf, quando foi falar com o rei Théoden, com a mente dominada pelo Saruman, ou quando ele foi falar com o regente de Gondor, ele foi extremamente respeitoso sempre, né? Você tá num lugar que a pessoa é autoridade, você deve o mínimo de respeito. Mas a Nynaeve acha que não, que ela pode sair fazendo birrinha e fala logo o que você quer, né? Uma adolescente chata, mimada, né? Decadência total nesse episódio, eu peguei ranço dela aí, né? Tava ainda até que bem, mas aí ela desandou no meu ver. Enfim, né? Volta para o julgamento da Moraine, né? O trono sentado, as chefes das Ajás todas lá, e a gente vê que não tem mais nenhuma Aes Sedai além dessas. Então tem um princípio que quando você vai aplicar uma punição para alguém, você não deixa nenhum subordinado dessa pessoa presente, né? Você tira esses subordinados da sala e não tem mais nenhuma Aes Sedai além das que sentam nos conselhos ali, que são os trios, né? Então dá a impressão de que a Moraine, das Aes Sedai que não estão na torre, é a mais graduada, a mais poderosa das que estão fora, porque tem tanto aquela questão do posicionamento no início do episódio, que ela está à frente das outras, como agora todas as outras são colocadas para o lado de fora enquanto ela recebe o julgamento dela. E ela vai receber o julgamento de ser banida da torre até que o trono volte a chamá-la, né? Até que ela chame de volta. Essa questão de ser chamada de volta, eu não entendi se vai ser tipo... Volta, Moraine, ela tá parada, aparece no lugar, né? Ou se simplesmente quebra a promessa, se é algo verbalmente já que surte um efeito, né? Mas para ela jurar o banimento dela, elas pegam o bastão sagrado o bastão do juramento sagrado, e o conceito desse juramento me lembrou muito o conceito que tem no universo de Harry Potter do voto perpétuo, que é o juramento que um bruxo faz para o outro, com o fator da magia junto, e que se um dos dois quebrar, os dois morrem, né? Que é o que leva o Snape a sacrificar o Dumbledore no lugar do Draco, né? Foi um voto perpétuo que o Dumbledore obrigou ele a fazer, e portanto ele era obrigado a cumprir. A gente também vai ter um vislumbre das Ajás, ainda falta a gente entender pela série, né? As cinzas, as brancas e as marrons, a gente não sabe qual que é, mas são 7 caminhos, né? 7 Ajás que são demonstrados. As outras 4 a gente já viu, que são as guerreiras verdes, as disciplinadoras vermelhas, as investigadoras azuis e as curandeiras amarelas. E aí todas viram de costas para Moraine, né, num sinal de repúdio, que é padrão, né? Todas elas vão se virando de costas para ela, e quando ela sai, tem o corredor com as outras 7 Aes Sedai que estavam no conflito com o falso dragão, e a Alanna é a última a virar de costas, né? Porque ela gosta da Moraine, ela não entendeu porque que a Moraine vai ser tão castigada. Ser banido da torre é uma punição muito grave, né? Pelo que a gente entendeu. Ela já sai correndo da torre com as coisas dela, e ela vai se encontrar num portal, né? Numa passagem que a princípio não tem nada, né? É só algo inerte, e ela recebe toda a comitiva dela para passar pelos caminhos, né? A abertura desse portal novamente me lembrou o portal para Moria, né? Que é aberto com magia, né? Inclusive a questão dos desenhos, da magia na hora que ela está abrindo o portal, e entrando na escuridão, né? Que eu vou referenciar depois no episódio 7, a gente comenta. Mas lembra muito a entrada de Moria. E tem o questionamento de que todos eles, menos o dragão, que qual deles for o dragão vai morrer. E o Matt, ele fica para trás. E aí, gente, ele ficar para trás para mim não fez sentido, tá? Desculpa. No conceito que a gente tem, que ele reencontrou os amigos, tá todo feliz, acabou de ser purificado. Talvez o medo, talvez alguma outra coisa, mas eu gostaria do Matt entrando
principalmente pelo que acontece depois no episódio 7 que a gente comenta, eu falo lá de novo. Eu gostaria de saber o que ele iria ouvir do vento lá, né? E ele fica, né? E assim, a adaga, não falo o destino que ela tomou, mas eu imaginei, né, quando o Lan foi lá e cobriu a adaga com o pano e tudo mais, que eles levariam essa adaga para a torre, e como é uma torre das feiticeiras guardiãs do selo, elas teriam um lugar para colocar objetos malignos para ficar em estudo, observação ou, sei lá, tratamento, né? Mas essa adaga depois volta a aparecer, então não faz muito sentido para mim. E ela revela que a prisão do Tenebroso está no olho do mundo, que aí faz referência com o nome do livro 1, né? Então fecha o arco aí pra gente entender que eles estão indo para esse olho do mundo, para a prisão do Tenebroso, né? E lá o dragão tem que enfrentar ele enquanto ele ainda está fraco, e é possível derrotá-lo de uma vez por todas, né? Para que não tenha esse ciclo dele ficar reaparecendo a cada 3.000 anos. Então é isso, gente. Essa reanálise do episódio número 6 da série A Roda do Tempo, do Amazon Prime Video. Se vocês estiverem gostando, deixa um comentário aqui embaixo, deixa uma sugestão para os próximos vídeos. Pode falar comigo também lá no meu Instagram, que a gente troca uma ideia e vocês me passam ideias, né, observações diferentes que vocês tiveram desses episódios. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.